Minha esposa planejou fugir secretamente para Singapura e queria levar nosso filho de 6 anos para me separar dele para sempre. Mas no aeroporto, aconteceu com ela algo que ela jamais imaginou. Se você tivesse me conhecido alguns meses atrás, provavelmente diria que minha vida estava indo muito bem. Meu nome é Nolan Hayes. Sou consultor de cibersegurança. Minha esposa, Claire, era gerente sênior de projetos em uma empresa multinacional. E nosso filho de 6 anos, Milo. Ele era a parte mais brilhante das nossas vidas. Todas as tardes, quando eu chegava em casa, Milo corria até a porta. Pai, pai! Adivinha o que aconteceu? E então começava a contar tudo sobre o dia dele, sem nem parar para respirar. Claire observava nós dois da cozinha sorrindo. Às vezes brincava dizendo: olhando para vocês dois, parece que ninguém nem percebe que eu moro nesta casa. Nós 3 dávamos risada. Naquela época, eu realmente acreditava que aqueles momentos durariam para sempre. Mas algo começou a mudar. Antes, Claire compartilhava tudo comigo. O estresse do trabalho, os clientes, os planos para o futuro, tudo. Depois, pouco a pouco, ela começou a falar cada vez menos. Eu perguntava: como foi o trabalho hoje? E ela respondia apenas: foi normal. E a conversa terminava ali. Os fins de semana, que antes eram dedicados à família, agora quase sempre vinham acompanhados da mesma frase: preciso terminar algumas coisas do trabalho. Ela entrava no escritório, fechava a porta e passava horas lá dentro sem sair. Até durante o jantar, seus olhos permaneciam grudados no celular. Às vezes colocava a tela virada para baixo. Outras vezes se levantava de repente e ia para outro cômodo. Tentei convencer a mim mesmo. Talvez seja apenas a pressão do trabalho. Todo mundo precisa de um pouco de espaço de vez em quando. Eu confiava nela. Por isso, em vez de fazer perguntas, escolhi esperar. Mas havia outra coisa mudando também. Milo também tinha percebido. Numa tarde, ele levou um desenho até Claire. Mamãe, olha, eu desenhei a nossa família. Claire deu apenas uma rápida olhada. Muito bonito, querido. E voltou imediatamente para a tela do celular. O sorriso de Milo desapareceu devagar. Ele pegou o desenho e veio até mim. Pai, a mamãe está ocupada? Passei a mão em seus cabelos. Sim, filho. Só por um pouquinho. Mas no fundo, pela primeira vez, senti que aquilo não era apenas falta de tempo. Claire estava fisicamente em casa, mas parecia que seu coração já estava em outro lugar. E eu não fazia ideia de que a maior tempestade das nossas vidas estava apenas começando a bater à nossa porta. Claire já não era mais a mesma. A cada dia, seus hábitos mudavam um pouco mais. O telefone tocava e ela saía imediatamente para a varanda ou para o jardim. Sempre que eu me aproximava, a ligação terminava na mesma hora. Quem era? Do trabalho. Era sempre essa a resposta. Certo dia. Passei em frente ao escritório. A porta estava entreaberta. Claire colocava alguns documentos às pressas dentro de uma pasta preta. Assim que me viu, fechou a pasta imediatamente. Quando você chegou? Agora há pouco. Ela tentou sorrir, mas aquele sorriso já não tinha o mesmo calor de antes. Até o laptop dela tinha mudado. Antes, nunca precisava de senha. Agora, a tela bloqueava a cada poucos minutos. Impressão digital. Senha forte. Verificação em 2 etapas. Era como se ela tivesse construído um muro ao redor da própria vida digital. Eu era consultor de cibersegurança. Só de olhar aquelas medidas de segurança, eu conseguia perceber. Aquilo não era apenas preocupação com privacidade. Era uma tentativa de esconder alguma coisa. Então, começaram a chegar encomendas internacionais. Às vezes um envelope lacrado. Às vezes um pacote marcado como confidencial. Claire fazia questão de receber tudo pessoalmente. Nunca deixava que eu sequer tocasse nas encomendas. São documentos do trabalho. Era sempre a mesma explicação. Numa noite, Claire estava no banho. O laptop dela estava sobre a mesa da sala de jantar. Eu não tinha nenhuma intenção de mexer nele, mas de repente, uma notificação apareceu na tela. Download de PDF concluído. Singapore Relocation Approval PDF. Minha mão parou por um instante. Se eu quisesse, bastava um clique para abrir o arquivo. Mas eu não abri. Eu não queria invadir a privacidade de ninguém, enquanto não fosse realmente necessário. Apenas li a notificação e fechei o laptop exatamente como estava. Naquela noite, escolhi outro caminho. A cibersegurança tinha me ensinado uma coisa. A história de um arquivo não fica apenas dentro dele. Ela também fica ao seu redor. Metadados, pegadas digitais, atividade da rede, registros de acesso, marcas que a maioria das pessoas nem percebe.
Em silêncio, comecei a investigar. Claire não desconfiou de nada, e eu também não fiz nenhuma pergunta. Eu apenas observava, analisava e esperava. Naquela noite, pela primeira vez, percebi que Claire estava escondendo de mim algo muito maior do que eu imaginava, e foi naquele momento que tomei uma decisão. A verdade não ficaria escondida por muito mais tempo. Ela viria até mim. Depois daquela noite, não fiz mais nenhuma pergunta a Claire. Não tentei olhar o celular dela às escondidas, nem abrir o laptop. Eu apenas continuava vivendo a minha rotina, enquanto ela continuava escondendo o seu segredo. A cibersegurança tinha me ensinado uma lição. Tudo o que existe no mundo digital sempre deixa algum rastro. Eu ia para o trabalho todos os dias. E à noite, em silêncio, continuava a minha investigação. Logs de sistemas, cabeçalhos de e-mails, backups na nuvem, reservas de voos, portais de recursos humanos, registros de matrícula escolar. Eu juntava cada pegada digital, uma por uma. Todos os dias, descobria alguma coisa nova, mas não contei nada a ninguém. Nem para Claire, nem para qualquer outra pessoa. Naquele momento, nem mesmo você que está ouvindo esta história deveria saber a verdade. A única coisa que dava para perceber era que a paz no meu rosto desaparecia um pouco mais a cada dia. Numa noite, eu estava sozinho no meu escritório. A única luz acesa era a do abajur sobre a mesa. Na minha frente estava aquela mesma pasta preta. Fechei os olhos, respirei fundo e sussurrei para mim mesmo. A cada nova prova, meu coração se partia um pouco mais. Naquele instante, entendi uma coisa. Às vezes, a maior traição não é uma única mentira, mas esconder centenas de verdades. Em casa, tudo parecia completamente normal. Claire parecia mais feliz do que nunca, como se um enorme peso tivesse finalmente saído de seus ombros. Às vezes abria o guarda-roupa, às vezes tirava as malas, às vezes dobrava cuidadosamente as roupas de Milo. Eu observava tudo da sala. Ela tinha absoluta certeza de que eu não sabia de nada. Sempre que nossos olhares se encontravam, eu apenas sorria de leve, e isso a deixava completamente tranquila. Naquela noite, vi a última mala ser fechada. Claire puxou o zíper, respirou fundo, apagou as luzes do quarto. Depois, entrou no quarto de Milo. Ele dormia profundamente. Claire o pegou nos braços com todo o carinho, beijou sua testa, sorriu baixinho e disse: "Amanhã nós vamos começar uma vida nova." Do lado de fora da porta, escondido na escuridão, eu ouvi cada palavra. Mesmo assim, não disse absolutamente nada. Na manhã seguinte, o aeroporto estava tão movimentado quanto sempre. Anúncios pelos alto-falantes, carrinhos de bagagem, passageiros correndo para seus voos. No meio de toda aquela multidão, Claire estava diante do balcão de check-in, segurando a mão de Milo. Havia cansaço em seu rosto, mas havia ainda mais tranquilidade, como se tivesse absoluta certeza de que ninguém mais poderia impedi-la. Ela tirou o próprio passaporte. Depois, o passaporte de Milo. Estava prestes a colocá-lo sobre o balcão, quando uma voz surgiu atrás dela. "Mrs. Claire Hayes." Claire se virou. "Yes?" 2 agentes da segurança do aeroporto estavam diante dela. Um deles abriu uma pasta e disse: "Ma'am, existe uma ordem emergencial do Tribunal de Família contra a senhora." A cor do rosto de Claire desapareceu no mesmo instante. O quê? Por favor, acompanhe-nos." O passaporte quase escapou de sua mão. Foi nesse momento que um homem surgiu calmamente entre a multidão. Era eu. Nas minhas mãos estava a mesma pasta preta. Parei bem diante dela. Pela primeira vez, vi medo nos olhos de Claire. "Você?" Abri a pasta e disse calmamente: "Eu nunca invadi o seu laptop, nem violei a sua privacidade. Mas os rastros digitais que você deixou para trás acabaram chegando até mim." Tirei o primeiro documento: aprovação oficial da mudança permanente. O segundo: contrato de aluguel de um apartamento em Singapura, apenas em nome de Claire e Milo. O terceiro: confirmação da matrícula de Milo em uma escola internacional. O quarto: passagens aéreas somente de ida. O quinto: um e-mail enviado ao Departamento de Recursos Humanos. Olhei para Claire e li em voz alta: "My husband will not be relocating with us." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Então coloquei os últimos documentos diante dela. Documentos de imigração. Em todos eles, meu nome havia sido removido de propósito. E, por fim, os registros do processo judicial. Eles deixavam claro
Que ela pretendia levar Milo para fora do país, sem a minha autorização e sem a intenção de voltar. Olhei diretamente nos olhos dela e disse: Você achava que estava apenas embarcando em um voo, mas, na verdade, estava tentando separar um filho do pai para sempre. Fechei a pasta preta, entreguei a ela a ordem judicial e falei com absoluta calma: Milo não vai sair de Berlim. A voz do aeroporto ecoou pelos alto-falantes. Última chamada para o embarque. Agora, a decisão estava nas mãos de Claire. Ou ela embarcava rumo ao emprego dos seus sonhos, ou permanecia ali e enfrentava uma batalha judicial pela guarda de Milo. Durante alguns segundos, ela apenas olhou para o filho, acariciou seu rosto, tentou enxugar as próprias lágrimas, mas não disse uma única palavra. Então, soltou lentamente a mão de Milo, pegou sua bagagem de mão e caminhou em direção ao portão de embarque, sem olhar para trás. Pouco tempo depois, o avião começou a seguir em direção à pista. Segurei firme a pequena mão de Milo, confuso. Ele olhou para mim e perguntou: Pai, para onde a mamãe está indo? Ajoelhei diante dele, o abracei com força e respondi baixinho: Às vezes, filho, as pessoas precisam viajar sozinhas com as consequências das próprias escolhas. Naquele momento, eu não tinha apenas vencido um processo. Eu tinha impedido que meu filho fosse tirado da minha vida.